Amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje nós vamos falar sobre a energia não controlável no mercado livre de energia. Na realidade, é uma pergunta que me fazem muito, né? Geralmente funciona assim: eles perguntam, Josemar, como funciona uma usina fotovoltaica no mercado livre de energia em função, né, do comportamento da produção, uma vez que ela não vai produzir energia à noite, né? Então, como é essa dinâmica, né, da contabilização? Então, vamos falar disso neste vídeo. Mas primeiro eu quero fazer um convite para você. Deixo o convite para que conheçam o nosso curso de 50 horas sobre o mercado livre de energia. E agora temos uma novidade dentro do curso. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui onde nós temos o conteúdo do curso, nós temos os 16 módulos, certo? Agora foi adicionado, deixa eu mostrar aqui para vocês, nós temos um módulo extra. Nesse módulo extra, você então vai poder assistir às gravações do curso preparatório para a prova de certificação da Câmara de Comercialização, que teremos então este ano, e essa prova tem então todos os anos, né? Então, comprando o curso de 50 horas, você tem acesso ao material gravado, e também para aqueles que comprarem o curso antes do dia 18 de agosto, né? Vocês poderão participar então das lives que nós temos nas terças e nas quintas-feiras, né? Então, deixo o convite para que você conheça o nosso curso e agora vamos lá com o nosso conteúdo. Então, pessoal, estamos aqui no site da Câmara de Comercialização de Energia e vamos contextualizar, né? Então, vamos lá. A sua dúvida seria mais ou menos o seguinte, né? Josemar, eu tenho então uma ideia de colocar uma usina solar no mercado livre de energia, porém, como ela é não controlável, né? Ela vai injetar energia é, nos finais de semana, nos domingos, ela não vai injetar energia à noite. Então, como funcionaria isso, né? Então, nós precisamos ver isso de duas formas, né? A primeira é do ponto de vista do gerador e a segunda é do ponto de vista do comprador. Para o comprador, pessoal, não muda nada, porque ele negocia um montante médio, né? Então ele vai negociar, por exemplo, 0,180 megawatt médio mensal ou 0,120 megawatt médio mensal, ou seja, ele vai determinar uma potência média mensal e um período de suprimento e vai registrar isso em contrato, né? E pronto, ou seja, toda a contabilização funciona como eu já expliquei em outros vídeos, né? E eu deixo aqui a dica, né, para assistirem um dos nossos primeiros vídeos, que foi a introdução ao mercado livre de energia, que foi uma live que aconteceu faz um ano, e você pode ali aprender, né, como funciona toda essa contabilização. Agora, para o ponto de vista do gerador, então nós vamos fazer diferente. O gerador, a contabilização dele, ela é anual. Então a pergunta, na verdade, aqui, ela tem aquela ideia, né? Será que eu seria penalizado, por exemplo, por não produzir corretamente, né? Ou seja, como é que é feita essa questão? Então, vamos por partes. Então, estamos aqui no site da Câmara de Comercialização. Nós vamos aqui, então, em mercado. E aí nós vamos aqui, ó, regras de comercialização. Então, clicamos aqui. Agora temos as regras, né? Vamos então agora aqui, ó, na regra número 13, ó, penalidades de energia. Estamos então, né, aqui, ó, penalidades de energia. Importante, ó, a versão, ó, 2023 4.0, né? Então ela já passou aí por algumas revisões, né, dentro de 2023, né? Quando ela inicia, né, a primeira versão é 1.0, né? Então aqui seria a quarta modificação, por exemplo, né? Bom, dentro da regra de penalidades, o que é que nós vamos observar aqui? Vou abrir um pouquinho aqui. Então nós temos, né, dá um zoom, né? Aqui, ó, conceitos básicos e detalhamentos das etapas das penalidades. E nós temos então, olha, a apuração das grandezas preparatórias. O que é que tem aqui dentro que é interessante para essa questão do fotovoltaico, né? Até para relacionar melhor, né? Então, vamos ver aqui. Pronto, então estamos aqui, ó.
aqui o item 1.1.3, a apuração da insuficiência de lastro de energia. O que significa isso, né? Deixa eu marcar aqui para a gente poder contextualizar, né? Então, a insuficiência de lastro. Então, quando você, como gerador, né, você é o vendedor. Então, quando você vende energia, você precisa garantir o lastro, né? Garantir que essa energia, enfim, será produzida e será entregue, né? Ou seja, existe um compromisso, né? Quando você tem uma produção, por exemplo, eólica, fotovoltaica, biomassa, PCH, ou qualquer outro tipo de forma, né, que a gente na verdade não fala geração, porque nada pode ser gerado, né? Na verdade é uma conversão. Então existe um lastro, que é a capacidade da sua usina converter, por exemplo, a irradiação solar em eletricidade ou o potencial eólico em eletricidade. Lembra, né? O mercado é o mercado livre de energia elétrica. Nós não nos interessamos pela fonte em si, nós queremos a eletricidade. Esse é o commodity negociado nesse caso, né? Então, a garantia de lastro consiste na ideia de que você sim pode garantir a entrega da eletricidade, né? E existem formas de se fazer isso. Uma delas é garantindo a geração. Mas você pode fazer de outra forma. Você pode comprar energia para complementar o lastro e usar, por exemplo, saldos, né? Por exemplo, se você é hidráulico e você participa do MRE, você pode usar o saldo do MRE, por exemplo. O fotovoltaico não tem o MRE, claro, né? Vamos lá para a dinâmica, então. Então, aqui nós temos essa figura. Até vou dar um zoom aqui para melhorar. Agora ficou legal, né? Essa figura aqui, ela ajuda bastante, né? Olha só, nós temos então, começando no mês menos 12, e vamos até o mês 1, até finalizar o ano. Então, é decrescente, né? O que acontece? Repara que existe a ideia de recurso e requisito, né? O recurso, ele precisa ser maior que o requisito. Porém, como a usina tem uma curva de geração anual, é óbvio que em alguns momentos a curva do consumo vai ser maior que a curva da geração. Lembrando, estamos falando de usina que vai comercializar, vai vender a energia. Então, a usina está separada da carga. Nós estamos falando aqui de um contexto bem simples, né? A usina vai gerar energia o ano todo, ela vai injetar toda a energia na rede e ela tem um compromisso com os seus clientes que estão em algum lugar do Brasil e celebraram um contrato para comprar essa energia. Então, este é o contexto, tá? Porque no autoprodutor a lógica é diferente, né? Então, a gente até pode entrar na lógica do autoprodutor em um outro vídeo. Mas vamos lá. Então, estou no mês menos 12. Nesse mês, o meu recurso foi maior que o requisito. Até aqui, tudo bem. Repara que no mês 6 deu errado. Ó. O meu recurso ficou menor que o requisito. Ah, Josemar, mas então como o cliente recebeu energia? Ora, veja que no mês menos 12 eu produzi muito mais, né? Existe uma dinâmica de mercado, então, para garantir duas coisas. Uma delas é a capacidade de potência e a outra é a capacidade de energia. Por isso que existem leilões, né, de reserva de capacidade de potência e leilões de reserva de capacidade de energia. Então, são coisas diferentes, né? Então, toda a rede é estruturada para manter a liquidez, ou seja, manter a oferta de energia o tempo todo. Por isso que nós pagamos encargos, né, como o ESS ou o EER, né, que é o encargo de serviço do sistema e o encargo de energia de reserva. Então, eles servem para remunerar, por exemplo, usinas que praticam a restrição de operação ou os despachos, por exemplo, né? E também as operações da ONS. Então, a questão técnica, física, ou seja, a infraestrutura do sistema, ela roda diferente do mundo contábil. No mundo contábil, você ajusta os valores depois. Então, aqui não tem nenhum problema você ter uma produção menor no mês e um consumo maior,
porque o consumo não tem relação física com a sua geração. Entende? É uma contabilização que no final é trabalhada por média e do ponto de vista do gerador, o que importa é lá no finalzinho, ó, quando você faz a contabilização do ano, o recurso precisa ser maior que o requisito. Então, quando isso acontece, você não é penalizado por insuficiência de lastro, né? Então, vamos olhar um caso um pouco prático aqui para ficar mais simples, né? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês e vocês vão entender um pouquinho melhor. Isso. Então, pessoal, agora com esse exemplo aqui fica mais fácil, né? Entrei aqui no site da Câmara de Comercialização e procurei aqui, ó, indicadores de segurança de mercado, né? Aqui eu selecionei então a CEMIG geração, né? E estamos avaliando agora o quê? Vamos avaliar se ela seria penalizada ou não, por exemplo, por insuficiência de lastro. É claro que aqui, na realidade, é um dos critérios, né? Então aqui eu tenho uma visão, já é bastante interessante, mas é uma visão ainda superficial, tá? Então olha só, a CEMIG, por exemplo, ela tem que cumprir aquele critério, né? O recurso precisa ser maior que o requisito. Mas lembra, a contabilização é anual. Então, por exemplo, no mês de janeiro, ela teve um impacto negativo no mercado de curto prazo. Por que isso aconteceu? Porque veja só o que aconteceu, né? Ela gerou uma quantidade de energia, aqui vou colocar maior, foram 180 megawatt médio, né? Ela usou um saldo do MRE, então 930 megawatt médio, e ela fez uma compra, ela comprou 1.278 megawatt médio. Se eu somar a compra mais o MRE mais a geração, isso é todo o recurso que ela tem, né? Porém, o requisito total aqui seria 2.304 megawatt médio. Então, quando eu faço isso, quando eu faço o balanço, por exemplo, eu posso ter uma sobra ou uma falta. Se eu precisar complementar o lastro, eu posso liquidar no mercado de curto prazo. Então, eu venho aqui no mercado de curto prazo e neste mês eu compro exatamente aquele montante que faltou. Ou seja, a exposição negativa, como é chamada, é contabilizada e registrada. Ou seja, a CEMIG entregou todo o compromisso dela, não houve falta, por exemplo, né, de capacidade, né? Ela entregou o recurso. Repara que ela tem exposições positivas depois, né? Então, durante aqui os meses de maio, se eu não me engano aqui, maio até novembro de 2022, né, pelo gráfico aqui, toda a exposição é positiva, e depois nós temos em março de 2023 uma exposição negativa, né? Então ficou aqui, ó, março de 2023. Mas veja, como ela liquidou e operou a mercado, ela em nenhum momento deixou de entregar o requisito. Então, se eu faço uma contabilização anual, tecnicamente ela teve todo o recurso para cumprir o requisito. Então, ela não seria, né, não será, então, penalizada, por exemplo, né, por insuficiência de lastro, uma vez que ela garantiu a entrega da energia. E as exposições do mercado de curto prazo, fazendo um balanço geral, ela teve mais exposição positiva do que negativa, né? Então, o mercado de curto prazo, nesse caso, até ajudou, né? Trouxe aí um saldo aí para o caixa da empresa, vamos dizer assim, né? Então, se eu pegar uma usina que ela é eólica, fotovoltaica, biomassa, qualquer tipo de usina na realidade, veja, a contabilização é a mesma coisa, porque em nenhum momento aqui vocês percebem uma separação pela forma de produção, né? Nas regras de penalidade, em nenhum momento fala, por exemplo, né, exclusivamente do fotovoltaico, ou seja, eu não tenho métodos de contabilização específicos separados por tipo de fonte. É claro que existem alguns critérios especiais, por exemplo, a biomassa tem uma regra de garantia física um pouco diferente, mas são critérios assim que são bem definidos, né? Ou seja, não existe uma surpresa de como será feita essa contabilização. Então, se você tem uma usina fotovoltaica e você por exemplo, injetei aos domingos, não tem problema, a contabilização global é anual. Veja,
você se comprometeu com um contrato onde você diz que você vai entregar 0,160 megawatt médio ao longo de todo um período de vigência de 2 ou 3 anos, por exemplo. Em nenhum momento existe uma dificuldade, digamos assim, em ter que regular por horário essa injeção. Então, do lado do gerador, você injeta, 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 não tem problema nenhum. Você precisa, no final do ano, né, garantir aí que você entregou tudo o que você prometeu nos seus contratos, ou seja, cumpriu todos os requisitos. Ah, Josemar, mas e se na contabilização faltar um pouco de energia? Faz como a CEMIG, né? Você pode reunir a geração mais a compra, mais os saldos que você possa ver. Nesse caso não seria o MRE no fotovoltaico, mas só para dar como exemplo, né? E você pode liquidar a diferença no mercado de curto prazo. Assim como quando você tiver meses em que a produção até superou um pouco a média mensal, você pode liquidar e você vai fazendo a apuração mensal e quando chegar no final do ano, você tem que cumprir o contrato. Você tem que entregar na média o que você prometeu. Então, não existe problema nenhum, né, em injetar, por exemplo, aos domingos, aos sábados, aos feriados, não importa, né, o cliente não está usando a energia porque é um feriado só no município dele, né, a fábrica está parada lá, por exemplo, né, não a contabilização pensando, vamos lá, garantia de suprimento, né, do gerador, você tem ali que cumprir o lastro, né? E a média é anual. As apurações mensais você faz os ajustes ali conforme então o que está combinado em contrato. Né? Se você combinou 0,180 megawatt médio, né? E você naquele mês produziu um pouco a mais, olhando para a média do ano, né, olhando para a média que vai se formar, você já pode vender aquilo, fazer o ajuste. No outro mês, você produziu um pouco a menos, você compra então, sempre se preocupando em entregar o requisito, em cumprir por média o que você prometeu, certo? Bom, então estamos encerrando o vídeo e eu deixo um convite então para vocês. Então, deixo o convite para que vocês conheçam o nosso curso de 50 horas sobre o mercado livre de energia. Lembrando que na aquisição desse curso, você agora tem um módulo extra, ou seja, você pode agora participar das lives até o dia 18 de agosto, né, comprando esse curso, participar das lives do curso de certificação, ou seja, o curso preparatório para a certificação da Câmara de Comercialização, e você tem acesso a todas as lives que já foram gravadas, né? Então, deixo o convite para vocês conhecerem o nosso curso de 50 horas e aproveitarem então agora a chegada desse módulo extra, né? E é isso, pessoal. Então, me despeço de vocês. Até o nosso próximo vídeo, então, um grande abraço.